Amém. Nós vamos meditar na Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 28. Diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo... Quando Jesus fala aproximando-se, falou-lhes dizendo, é Jesus junto com seus discípulos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Alguém pode falar assim, mas nós já ouvimos essa palavra, nós já conhecemos, você já deve ter falado aqui umas 2 ou 3 vezes disso, mas vocês vão me desculpar que o Espírito de Deus tem me incomodado sobre isso. Nós não ouvimos ou não entendemos o que Deus quer dizer com isso. Porque nós ouvimos e perguntamos, estamos praticando? Nós estamos praticando. A igreja tem praticado isso? Essa é a pergunta. E aí nós vamos encontrar lá em Lucas 19, 38, 40. Jesus, quando não vou ler o trecho todo não, para a gente aproveitar o tempo. Isso é o princípio, com certeza, uma das festas mais lindas que já fizemos. Então, nós, aqui em Lucas 14, quando Jesus foi glorificado antes, no sábado, né, chamado pelos católicos sábado de Ramos, Jesus, montado num jumento, ia em direção a Jerusalém, e o povo cantando Hosana ao que vem em nome do Senhor, e falando sobre os milagres que Jesus fez e tudo isso. E os fariseus chegam perto de Jesus e falam, manda os teus discípulos calarem. E Jesus fala com eles, se eles calarem, as pedras clamarão. Se os discípulos pararem de falar, as pedras clamarão. Essa questão das pedras clamarão, ela serve toda vez que nós temos uma ordem, como está aqui em Mateus, capítulo 28, que é uma ordem, é um imperativo, não é alguma coisa, não é um comentário, não. Ide! Quem lembra ainda da parte da gramática da escola, ide, é indiscutível. Não discute, vá, faça. E nós parece que não entendemos. Jesus fala, se nós calarmos, as pedras clamarão. Porque é isso que Jesus mandou fazer. Ah, mas eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Ou nós fazemos o que o Espírito de Deus nos manda fazer, ou não fazemos. Ah, mas a Bíblia fala que eu tenho que dar esmola, que eu tenho... Tudo segundo a vontade de Deus, na hora de Deus, não na nossa hora e não do nosso jeito. Quem nos guia e nos ensina a interpretar, entender a Bíblia é o Espírito de Deus. Não é aquele que está aí estudando a Bíblia, tem doutorado disso, fala, e vai ficar igual os fariseus. Jesus fala com os fariseus, vocês ensinam tudo isso, mas vocês mesmos não praticam. Lê a Bíblia, mas não pratica. Adianta de quê? Então, nós temos que perguntar, em que nós temos gasto o nosso tempo? Primeiro tem as questões nossas desse mundo, da carne. Se nós fôssemos olhar isso de uma forma racional, quanto por cento do nosso tempo, das 24 horas,
Ah, mas tem hora de dormir. Tem hora de dormir, tem hora de comer, tem hora de tudo. Mas qual é o percentual que nós tiramos para fazer o que Jesus mandou? Ah, mas eu já faço aqui. Não é essa a questão. É o que é que o Espírito Santo te conduziu para fazer naquela hora. E talvez não tenha feito. E mais um se perdeu. Não, mas eu tenho Jesus, eu estou em Cristo. E você não importa com aqueles que não conhecem o reino de Deus e que não estão em Cristo? Você está satisfeito porque você já está resolvido? Está salvo? Seus pecados foram perdoados? Você foi novamente, está na aliança do Senhor com a vida eterna e agora eu estou tranquilo? Tá, não. Se você não faz o que o Espírito Santo manda, não fique tranquilo. Porque aquele que não ouve o Espírito Santo não está em Cristo. O que está em Cristo ouve a voz de Deus. E eu pergunto de novo, o que é que nós estamos fazendo? Algumas coisas têm, ao longo do tempo, vem apertando essa coisa, desde que a Rosa me mandou. Quando ela mandou aquele vídeo falando sobre os missionários, aquilo mexeu muito comigo e eu fiquei assim, o que é isso, Senhor? O quê? Mas missionário tem tanto por aí. E aí eu comecei a acompanhar o pessoal que faz esse trabalho, né? Que formam missionários, enviam missionários, mantêm missionários, e eles contam assim, eu acho de forma triste, a dificuldade que ele tem para que as igrejas ajudem o trabalho missionário. Quem ajuda o trabalho missionário são os mais pobres, não é quem tem dinheiro. Porque eu vi a formação delas, são formadas não só lá para falar de Jesus, embora não. Elas são ensinadas a fazer discípulo, a acompanhar as pessoas, ver a dificuldade dela, mostrar para elas o caminho, ensinar a palavra de Deus, corrigir o desvio, se tem, do caminho de Deus. Aí eles falam, mas as igrejas aplicam dinheiro em tantas outras coisas, e templos que gastam dinheiro, compram um terreno de milhões, não atende o pobre necessitado, e quando manda um missionário, manda ele quase que numa questão de missionário, ele tem que ficar mendigando quase, ajuda de um, de outro. E se a igreja envia, o que ela envia não é suficiente para sobreviver. Para sobreviver. Eu já fiquei na área financeira de 2 igrejas grandes, na tesouraria, e não só na tesouraria, mas na gestão da parte financeira da igreja. Quando eu vi o percentual do que saía para poder mandar uma ou outra pessoa privilegiada o pedido para alguém, e quando fazia um relatório você não tinha consistência do que foi feito. Quantas almas? Para quantos você falou? Quantos você acompanha? Não tem, só fala de programa. Eu fiz um programa tal, atividade tal, e converteu alguém. Alguém anda com Cristo. Gente, um missionário que é missionário, ele sabe o que ele é um plantador de igreja. Missionário fez um trabalho. Esse trabalho não deu fruto, ele não cresceu. Fazer discípulos semelhantes a Jesus. Era isso que os discípulos faziam. E aí, os fariseus, quando veio os discípulos fazendo o que Jesus mandou, manda que eles calem a boca. E Jesus fala, se eles pararem de falar, as pedras clamarão. Vai aparecer alguém que não é nenhum, que não está ligado a nenhuma igreja dessas, para poder fazer isso. Igual alguns grupos têm aparecido.
como em alguns países que os cristãos são perseguidos e mortos ainda hoje, numa quantidade porque a imprensa não tem nenhum interesse de divulgar esse tipo de informação. Aí nós calamos. Aí nós calamos. O Espírito Santo de Deus, gente, ele nos move nas formas mais interessantes. Outro dia eu fiquei assustado, depois que eu fui analisar o que aconteceu. Eu estava perto da oficina, mexendo, levando o carro para arrumar, e chegou um rapaz e falou assim: olha, eu não quero dinheiro não, eu queria só te fazer um pedido. Eu vou fazer uma entrevista de emprego agora, uma oportunidade que eu não posso perder, porque eu já estou muito tempo sem trabalhar, não consegui nada, e eu não posso perder essa oportunidade. E eu estou com tanta fome que eu não sei como eu vou falar com tanta fome que eu estou. Isso já era passado um pouco da hora do almoço. E eu, sem pensar, quando eu virei para o lado, tinha um restaurante logo do lado, que servia marmita, e eu fui lá, marmita, com que ele falou que tipo de carne, eu fui lá, paguei aqui, falei: olha, entrega a marmita para ele. E a hora que eu cheguei no caixa, assim, para poder fazer o pagamento, tinha um senhor sentado numa cadeira, assim, bem perto do caixa, tomando uma cerveja e me observando. Aí que eu notei que ele estava me observando. E eu, como não estava bebendo, olhei para o rapaz e falei assim: você vai com Deus, Deus vai te abençoar. Não te esqueça, não te esqueça que o que está sendo feito e que você vai receber da sua entrevista, do seu emprego, é aquilo que Deus está te dando como início daquilo que Ele pode fazer com a sua vida toda. Aí o que estava tomando cerveja: mas não é assim que funciona. Falei: é assim que funciona. É mágico. Deus aparece. Ah, mas agora eu vou tirar um tempo. Toda hora é tempo. A tempo e a fora de tempo nós temos que estar testemunhando. Porque o moço estava tomando a cerveja, ele não estava preocupado com o que eu estava falando. Ele estava preocupado com o que estava acontecendo, o que ele estava tendo. Ah, mas eu não fiz nada. A hora que eu vi que eu passei, o que eu fiz? Não era eu que estava ali. Ah, disse, então você faz tudo certinho. Não, faço a maior das coisas, a parte das coisas errado. Quantas vezes eu falo: Senhor, hoje eu não testemunhei. Sejam minhas testemunhas. Aí alguém olha para você: por que você nunca está triste? Às vezes pergunta: você é sempre alegre? Eu falei: sempre sou alegre. Eu falei: mas por quê? Eu falei assim: porque eu não tenho eu não tenho preocupação com o dia de hoje ou com o dia de amanhã. Eu preocupo com aquilo que eu vou ter o dia que eu não estiver mais nesse mundo. Ah, mas esse mundo está assim, está assim. Eu sei que esse mundo está assim, mas eu não sou desse mundo, sou de outro mundo. Então, as pessoas: mas que coisa estranha. Eu falei: é estranho. É estranho. Assim, eu tenho alguns casos de pessoas que falam assim: ah, mas não sei, Deus não é assim, a gente não sente, a gente não vê o Espírito Santo, a gente não ouve nada, eu não sei quem sabe ouvir a Deus. E às vezes eu falo assim: o dia que você perder alguma coisa, que tiver numa situação de conflito, faz um teste, perder alguma coisa e fala: Senhor, para a sua glória, eu não consigo achar isso que eu estou procurando, já procurei para todo lado. Me mostra onde está. Faça você esse teste. Mas não para olhar e ver e falar: não funciona, não. Faça com fé, que se você fizer sem fé não acontece nada. Quantas pessoas que falavam que era ateu e falou assim: você destruturou minha cabeça. Falei: eu não tenho culpa disso. Eu não fiz nada. Quem faz é Deus, eu sou só um intermediário. Então, às vezes eu falo com o Leandro fala: obrigado, tipo, não me agradece nada. Não me agradece nada, se agradece a Deus. Eu sou um servo dele. A ele é que você tem que agradecer. Agradece.
porque não sou eu que faço, não. Porque se fosse olhar a minha condição para fazer, eu não tinha condição, eu não tinha recurso. O recurso que eu faço é com aqueles que não podem ir e dar uma contribuição para que alguém faça por ele. Aí vem o papel do missionário. Se você não pode ir, patrocine um missionário. Mas preste atenção, não faça através da igreja, não, você patrocine. Porque a hora que o dinheiro entrar na igreja, ele vai entrar para outros fins. E a palavra de Deus vai ficar. Como é o programa de evangelismo que existe hoje nas igrejas? Quanto se gasta no que se arrecada na igreja para manter missionários? Quanto? Gente, vários anos, eu trabalhei no Christian Children Fund, que é a empresa mundial, que antigamente chamava aqui no Brasil de Fundo Cristão para Crianças, que depois tiraram o cristão, alegando que queriam trabalhar em outros países muçulmanos e lá não podia ter cristão. Esse foi o primeiro ato, e o segundo ato foi tornar o fundo que não pudesse ter nenhum vínculo a nenhuma religião. Ele era laico. O fundo não pode. E são milhões e milhões de dinheiro. Só para o Brasil via 150 milhões de dólares. Dinheiro ainda vem para essa entidade. E eles fazem algumas atividades de brincadeira com as crianças, e um suco e biscoito, e de roda, e fala que tem não sei quantas horas de atividade. E foram até o ponto em que não podia se falar de Jesus. Não podia falar nada. Então, recurso existe, mas o diabo está aí para poder falar, você não pode dar nada. Lembra daquela criancinha, dos missionários formados, que a missionária passa ali para recolher, e a criança separa as 2 moedinhas que ela guardou para poder ajudar os missionários. Ele deixou de comer 2 ovos, porque a mãe dava todo dia para ele uma moeda para comprar um ovo, para ele comer com farinha. 2 dias na semana ele não comeu ovo, só comeu farinha. Ah, mas dê R$1, faça a prova. Fazem prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as portas do céu, derramar bênçãos sob medida para a sua vida. Ah, mas daí só vale para o dízimo. Experimenta. Se você só conhece esse versículo, procura um outro, que Deus vai te mostrar. Dai e dar-se-vos-á, medida, sacudida, vos darão. Gente, quando você ajuda segundo a vontade de Deus, é como um bumerangue. Quem não conhece, bumerangue é um negócio que tem um formato V, geralmente de madeira, que se manda para o ar, ele vem girando, girando e volta no lugar que você está. Quando você doa segundo a vontade de Deus, não importa quanto, se é uma moedinha, vem em dobro para você. E na medida também que você esquece, na medida que você esquece de Deus, que mamão é prioridade para você. Ah, mas eu não tenho mamão. Quem não aguenta, sente falta de ar por ter uma dívida ou um pouquinho de falta de dinheiro, tem mamão. O que você mais gosta é aquele pelo que você sofre, aquele que mais você sente a perda. Experimenta dar R$1. Ah, mas você deu muito pouco. Não arranja uma desculpa para não dar nada. Dá R$1. Quem é um missionário? Ah, nós não temos. Nós somos igreja? Igreja é quando nós somos uma comunidade, quando nós somos vários membros dirigidos por uma cabeça que é Cristo. Não é um pastor, não. Quem dirige a igreja é Cristo. O pregador, ele é só um mensageiro
que abra o olho e não fale nada da sua boca. Não fale nada da sua boca, só fale o que o Espírito mandou, senão vai te custar. E eu digo para vocês que é penoso, às vezes dá medo de entregar uma palavra desse tipo. Uma palavra que não agrada às vezes muitas pessoas. Ou elas ouvem aqui, apagam logo em seguida e amanhã não lembram de mais nada. Por isso na oração que eu pedi para a Feinha orar, para que nós não só ouçamos essa palavra, guardamos, mas que nós pratiquemos. Eu sei que no grupo tem gente que doa muito. Tem gente que ajuda o necessitado. Tem gente que mantém no nosso grupo missionário. Então, foi por que está falando? Estou falando para aqueles que não fazem nada. Porque esses que fazem isso, Deus está abençoando. Eu sei disso. Deus está abençoando. E aqueles que estão sempre procurando e pedindo ajuda, que nunca ajudou ninguém, porque como que eu vou ajudar? Eu sou necessitado. É por isso que você é necessitado. Porque a gente não dá para o outro, não é o que sobra. É a primícia. Quando você ganha seu dinheiro, coloca em primeiro lugar aqui, o que eu vou dar para poder a obra de Deus ser feita. E não só ajudar o necessitado que não quer entregar sua vida para Jesus. Primeiros de casa, aqueles de casa, a gente conhece qual que é a necessidade dele? Não, porque nós fazemos nossa reunião aqui, um fala, a gente ora e nós não conversamos, nós não convivemos. Ah, mas eu tenho minha igreja lá que eu frequento. Ah, então na sua igreja lá você faz missões, conhece todos os missionários, sabe como que estão fazendo, quantas almas foram salvas, quantos ouviram Jesus. Não, eu dei lá agora, isso daí não é problema meu. Fala, não tente conviver assim com Deus não, que vai ser triste o seu fim. Pior do que aquele que nunca ouviu. Engano que leva para as trevas, engano que leva para o inferno. Senhor, em teu nome fizemos isso, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos. Não vamos brincar com Deus não, gente. Não vamos brincar com Deus não. Eu falo com vocês, eu sei as pessoas que tiram o tempo dela. Olha, um empresário que tem ajudado o trabalho, principalmente lá em Betim. Encontrei com ele no hospital, porque eu fui visitar o irmão do Leandro, que estava hospitalizado. Ele estava lá também visitando um ex-morador de rua que ele mantém, que ele acompanha, que ele discipula. Ele não mandou ninguém, não. E ele é rico, tem muito dinheiro, ajuda muita gente. Mas ele aprendeu que o mais importante que ajudar muita gente é você também ir lá e fazer. Quando seu tempo é utilizado só para outras coisas, você não está agradando a Deus. Então, meus irmãos, medite nisso. Enquanto é tempo. Tá? Você conhece algum missionário que você pode ajudar? O missionário vai ter que sair implorando um ou outro aí para fazer alguma coisa. De repente, agora eu não posso mais contribuir não. E ele não tem segurança nenhuma. E agora eu fui para um lugar, chego lá agora e eu não tenho condição de sobreviver. Temos que ser igreja para fazer essa obra. Não podemos abandonar. Esse trabalho que o pessoal faz forma missionários lá no Pará, ele não só forma. Tem missionário que tem um lugar e quando eles se aposentam, eles vão para lá e são olhados, são tratados, são cuidados. Tem seguro
tipo de seguro de trabalho. Se ela tiver um acidente, alguma coisa, ela recebe um seguro. Então, é um trabalho assim, e que não tem apoio de igreja. Olha bem, aonde você colocou seu pé. Olha que levar o reino de Deus não é só pregar lá e a pessoa aceitou, batizou, agora se vire. Não, fazei discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Até que ponto que esse discípulo seja um discípulo que vai fazer outro discípulo. Assim a igreja cresce. A igreja está diminuindo. Ah, não tem tanta igreja. Não, essas igrejas eu não conto com elas. A igreja do copo d'água, a igreja do raminho, a igreja do cajadinho, que você vai agora, que eu vou orar, e eu vou ordenar que vai acontecer. Quem ordena é o Espírito de Deus. Nós só temos que repetir o que o Espírito de Deus fala. Tira o seu eu daí, que complica a sua vida. Deus ordena. Nós não temos esse poder. O poder dele é o Espírito Santo, que atua no outro. E lembre, quando você pede e é atendido, não esqueça de agradecer. A gente tem muita oração de pedido e pouca de agradecimento. Ah, então eu estou todo errado. Eu não sei. Conversa com Deus. Fala com Ele. Procura ouvir. E não vive no engano. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Que essa palavra possa germinar, produzir frutos. Frutos dignos de arrependimento e de salvação. Em nome de Jesus, amém. Quem vai nos ajudar hoje?